reconhecemos a Tua soberania. Oh, te agradecemos por Tua palavra, por Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo, o mestre da nova aliança, o Paracletos, o professor. Obrigado pela igreja, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, pelas famílias. Obrigado, Pai, por essa cidade. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado pela unção, Pai. Oh, nós amamos a Sua presença. Oh, e nós nos aquietamos, Pai, para ouvir a Tua voz. Oh, nós te bendizemos, Senhor. Nós confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, o Senhor desse culto, o Senhor dessa reunião. Oh, Pai, obrigado por Jesus. Obrigado pelo sangue da aliança. Obrigado, Pai, por Tua mão sobre nós. Obrigado pela unção despedaçando todo o jugo, todo o peso. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado pela inspiração. Obrigado, Pai, por revelação. Obrigado pelo Teu poder caindo sobre nós, Pai. Obrigado por intervenção divina. Obrigado por milagres. Obrigado por cura. Obrigado por olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente, um coração para obedecer, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Tudo que nós queremos, Pai, é a Tua presença, é a Tua palavra. Oh, te amamos, te bendizemos, Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome mais santo, nome bendito, nome maravilhoso, razão da nossa existência, razão de estarmos aqui hoje à noite. Obrigado, Pai, porque fomos feitos Tua justiça. Estamos diante de Ti, Pai, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se nunca houvéssemos pecado. Oh, o sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Obrigado por Tua mão, obrigado por Tua bênção trabalhando agora mesmo, Pai, nesse culto. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito se mover. Oh, aleluia. Não pode ser estranho para você estar em um culto em que o Espírito Santo quer ter liberdade. A Bíblia diz: aonde está o Espírito, ou aonde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor vai se mover nesse lugar. Eu quero que você fique pronto. Não é mais um culto, não é mais uma reunião, não é algo comum. Você está na presença dEle. Ele disse que quando 2 ou 3 se reunissem em torno do nome dEle, Ele disse: eu estarei no meio de vós, eu me manifestarei. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Essa é a porta do seu coração. Quem abre sou eu e você. Ele diz: se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai cear, Ele vai se manifestar com você. Oh, e coisas vão acontecer. Não pode ser algo estranho para a igreja, para os filhos de Deus se mover no Espírito. Oh, aleluia. Por isso que algo começa a borbulhar dentro de você. A Bíblia diz em Salmos 46: existe um rio
Existe um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Você é a morada dele na nova aliança. Ele é a tua força. Oh, Paulo disse, perto da meia-noite, no horário mais escuro, no horário mais difícil, a Bíblia diz que eles oravam e davam louvores ao Senhor. E algo aconteceu naquela noite. As cadeias se moveram, grilhões foram quebrados. Eu declaro liberdade na sua vida hoje à noite. O Senhor se movendo, o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se movendo nessa reunião, aí na sua casa. Aleluia! O que precisa acontecer, vai acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Ei! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe qual foi o resultado do Pentecostes? Línguas como de fogo, o som de um vento impetuoso. Oh, remova o Espírito Santo de uma reunião e aquilo vira religião. Oh, aleluia. Eu queria que você se concentrasse por dentro. O Senhor está querendo fazer coisas aqui. Oh, mira na braga satara la braga babaha. Era la braga braga sataria na burro que você tem. Você tem vergonha de orar em línguas? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Oh, lembra, você é um cidadão celestial. Deus te deu uma linguagem sobrenatural. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, me lembrei de T.L. Osborne agora. Ele disse em um culto: vocês estão esperando eu pregar para vocês receber. Sabe o que ele respondeu? Eu estou esperando vocês receber para mim poder pregar. Aleluia. Você não precisa esperar o final do culto para receber. Você pode receber agora, aí onde você está. Algo do céu pode se estabelecer agora. Aquela situação improvável, aquela situação que parecia uma derrota, aquilo que estava estabelecido como algo improvável, por causa da glória, por causa da presença de Deus, tudo muda. Aleluia. E é nisso que eu estou querendo para essa noite, para você sair da naturalidade e você para ir em um lugar de glória maior. Chega de ser comum. Você não é comum. Você não é natural. Você é espiritual. Você é espírito. Você é a imagem e semelhança do seu Pai. E Ele se relaciona com você no seu espírito. E tem cultos que é assim mesmo. Papai quer falar com você, mas Ele quer se mover também. E Ele quer que você se mova com Ele. Ele está dizendo: deixa eu cuidar de você nessa noite. Deixa eu me mover agora. Aleluia. Jesus. Jesus. Aleluia. Tem
coisas acontecendo agora. Eu posso te garantir isso. Sabe, amado, eu já aprendi. Eu me lembro de Josafá, quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor começou a colocar emboscada contra os inimigos dele. Eles começaram a cantar, eles começaram a dar louvores. E é isso que nós estamos fazendo, exaltando o Rei da Glória. É por causa dele que nós estamos aqui. É a ele que nós damos o nosso louvor. É a ele que nós erguemos a nossa voz. E a Bíblia diz que ele habita em meio aos louvores e aos louvores do seu povo. Ele está se movendo agora mesmo naquela área da sua vida. Recebe cura sobre o seu corpo agora, sobre as suas finanças, sobre o seu chamado, o seu destino sendo afetado. Nunca mais o mesmo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Ei, 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 ei. Aonde o Espírito do Senhor é Senhor, aí há liberdade. Ele é o Senhor da sua vida. Tem que ter liberdade. Ele tem que ter liberdade na sua vida. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quantos creem que o Evangelho é o poder de Deus? É esse Evangelho que nós estamos falando. É desse Evangelho que nós estamos anunciando. Nós não estamos falando de religião. Religião não presta. Nós estamos falando do Evangelho que salva, que muda a sua história, que afeta seu destino. Amém, irmãos? Você está pronto mesmo? Aleluia. Antes de sentar, olha aí para o teu irmão, fala assim: você é livre. Aleluia. Obrigado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Quero fazer menção do pastor Marcelo Honório. Está de volta. Aleluia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Já estava com saudade dele, gente. Aquelas orações fervorosas. Marcelo parece que nunca saiu daqui, não é verdade? Ele tem 12 anos, parece que ele está aqui há 12 anos, né? Aliás, ele está comigo desde a fundação, né? Esses dias nós vimos um vídeo. Aleluia, que coisa boa ter você de volta, pastor Marcelo, muito bom. Glória a Deus. Nós estamos recebendo também o pastor Giovanni, para quem não conhece, pastor lá do Verbo da Vida Paulista, lá em Recife. Estive com ele lá e foi um tempo tão maravilhoso. Ele ministrou na nossa igreja sábado e foi muito bom. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Por sua chegada aqui e nos abençoar também. Tem sido um tempo gracioso. Quantas pessoas estão nos visitando aqui pela primeira vez? Alguém aqui pela primeira vez? Levante a mão. Tem uma irmã lá, outro irmão aqui. Tem mais alguém aqui? Tem outra irmã lá. Que bênção. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É uma honra, é um prazer, é um privilégio. Nós queremos que vocês sintam à vontade. Vocês estão na casa do papai, amém? Então fica livre. Não se assuste com nada. Amém? Eu não sei como é que vai terminar esse culto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero conversar com você um pouquinho a respeito de liberar o poder de Deus no seu interior, liberar o mestre no seu interior. Mas eu queria que você abrisse a palavra comigo. Esse texto subiu no meu coração na hora que eu estava ali na sala orando um pouquinho. Eu preguei hoje de manhã, eu passei a semana estudando sobre lealdade. Passei a semana estudando sobre uma série de assuntos. Falamos sobre a vida de Absalão. Quantos estiveram aqui pela manhã? Algumas pessoas. Quantos assistiram essa ministração? Levante a mão. Quantos ouviram? Se você não ouviu, eu quero te encorajar a você ouvir,
porque foi muito bom, eu mesmo fui muito abençoado. É interessante, né? Eu estou vendo, muita gente não estava aqui de manhã. Se esse povo, quando a gente voltar aí normal, aí nós vamos ter um problema santo. Amém. Mas nós estamos indo para um prédio novo, quantos creem nisso? Aleluia. Então abra a palavra comigo, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 4. O apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, e ele diz no verso 4 de 2 Coríntios 3, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, olha o que ele diz, a nossa suficiência vem de quem? Você pode repetir isso comigo, fala assim, a nossa suficiência vem de Deus. E ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você está feliz por isso? Ministros de uma nova aliança. Agora ele diz, não da letra, mas do Espírito. Repita assim comigo, do Espírito. Ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele diz no 7, e se o ministério da morte, falando da lei, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você pode repetir comigo e falar assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você tem consciência disso, irmãos? Deus, ao longo das alianças, das estações, né, das dispensações, Ele foi deixando claro o que Ele queria para o seu povo, né? E Paulo, quando ele escreve essa carta para os Coríntios, ele diz que Moisés, no tempo dele, ele viveu experiências poderosas ao ponto de o povo não fitar a sua face por conta da glória de Deus. E Paulo diz, como não será de maior glória? Agora, essa dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação do Espírito, você consegue entender isso? Paulo disse, a lei, né? O ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem citar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Ele diz assim depois no 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Agora o que eu acho interessante é o que ele diz no 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não é por outra forma. Sua confiança, tua segurança, ou naquilo que Deus te chamou para fazer, a Bíblia diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E ele diz no 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, que ele está falando da dispensação da graça, né? Ou o ministério do Espírito Santo. Fala assim, o ministério do Espírito Santo. Sabe, amado, a igreja de Cristo nesses últimos dias não pode perder, sabe, a vida no Espírito. Eu me lembro de um grande homem de Deus que veio ministrar em Campina Grande, e ele, numa das suas conferências, nas suas reuniões, ele disse para o pastor Bud, para toda a liderança dele, e que o irmão Reagan tinha dito para ele que para não parar de ministrar sobre vida no Espírito, sobre alegria, sabe, sobre fé, porque ele disse, o irmão Reagan falou assim, que na partida dele talvez surgiriam no meio do povo pessoas que iam tentar sufocar essa mensagem, a mensagem da fé, a mensagem do Espírito, né? E sabe, amado, nos nossos dias, se nós não tomarmos cuidado, vai ser estranho você vir para o culto e ver alguém orando em língua, se você não tomar cuidado. Talvez vai ser um absurdo você ver pessoas se deixando ser movida pelo Espírito Santo, sabe, sendo inspirada para entregar uma profecia, sabe, de rir no Espírito, né? Algumas pessoas pensam que rir no Espírito é algo do demônio. Sabe, amado, eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos ler as Escrituras, a Bíblia nos mostra, não só no livro de Salmos, no capítulo 2 e verso 4, que Deus está no seu trono de glória rindo dos seus inimigos. Nós vamos ver também algumas loucuras, a Bíblia dizendo que você deve ter grande alegria ao passardes por várias provações, não é verdade? Tem de motivo de grande alegria o passardes, né? Não é o ficardes. Agora, para isso, amado, para você entender isso, você vai ter que ter uma vida no Espírito, porque se o que te motiva, o que move em você são as suas emoções,
é aquilo que você sente ao seu corpo, então, de fato, nós vamos ter problema mesmo. Mas eu quero conversar com você um pouquinho de algo que com certeza você já sabe, e eu queria ler com você agora Filipenses capítulo 3 e o verso 12. A Bíblia diz algo maravilhoso, Paulo também falando, e eu acho esse texto tão contundente, tão poderoso, porque essa carta ela é escrita num tempo e numa circunstância assim bem séria de Paulo. Paulo está preso, escreve essa carta, e eu acho interessante, porque ele vai falar sobre a soberana vocação, sobre o chamado de Deus, e ele diz assim, não que, no Filipenses 3,12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. No verso 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. E no verso 14 ele diz, prossigo para o alvo. E que alvo é esse? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, amado, o apóstolo Paulo, você sabe tudo aquilo que ele passou, aquilo que ele foi, né, para o povo, ele se tornou um perseguidor. Paulo foi algo na sua cegueira espiritual muito terrível no tempo dele, mas quando Paulo nasce de novo, quando Paulo tem um encontro com o Senhor, a vida dele é afetada, a vida dele é mudada, e Paulo não só é afetado nessa questão de mudança, mas Paulo ele quer ter um encontro real, ele quer viver experiências profundas com Deus, ao ponto de mergulhar, e ele diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu não vou ficar olhando para trás. Ele diz que a vida dele agora tem um outro fundamento, que é o que? A soberana vocação, o alvo dele é isso. Sabe, amado, isso precisa ser o nosso alvo também. Você cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus planejou. O apóstolo Paulo, depois de ter sido perdoado dos seus pecados, ele desejou conhecer intimamente o Senhor Jesus, e para que isso acontecesse, no caso da vida do apóstolo Paulo, foi necessário duas coisas que ele deixa claro aí nesse texto. A primeira é que ele diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E a segunda ele diz, avançando para as que estão diante de mim. Você tem que pegar isso. Sabe, amado, porque durante a sua caminhada cristã, durante a sua caminhada vai se levantar situações, vai se levantar, sabe, oposição, vai se levantar coisas, e até talvez você mesmo seja o problema. Mas quando você tem um encontro real com o Senhor, quando você começa a entender o plano de Deus para a sua vida, você vai precisar entender essas duas coisas. Amém? Que Paulo disse aqui, esquecendo-me das coisas que para trás fica, porque o diabo quer apontar o seu passado, o diabo quer apontar as suas deficiências, o diabo quer apontar as suas mazelas, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O homem espiritual, a mulher espiritual, ela não vive com base no passado. O homem do Espírito vive de acordo com aquilo que Deus tem. Ele diz, esquecemos das coisas que para trás ficam. Porque, amado, quem não errou? E Paulo, ele está dizendo, que ele falou assim, eu preciso esquecer. Eu não sei se você sabe, o quanto foi difícil para Paulo entender algumas coisas, conviver com algumas coisas. Porque Paulo foi perseguidor, ele consentiu na morte de pessoas. Você está aqui comigo? Agora imagina ele agora tendo um encontro com o Senhor, desfrutando daquela presença, e a alma dele, ou o próprio diabo acusando ele do seu passado. Ele falou assim, uma coisa eu tenho que fazer, primeiro, esquecer das coisas que para trás ficam. Ele falou assim, eu tenho uma nova realidade. Mas não só isso, Paulo fez outra coisa, ele diz, eu preciso avançar para as que estão diante de mim. Quantos creem que tem coisas diante de você? Então, amado, você precisa avançar. Agora, isso não é de forma natural que você avança. Você não pode basear a sua vida no seu dia a dia, no cotidiano, né? Achando que a tua vida, o teu chamado é trabalhar só, é você viver a vida comum do lar, isso faz parte. Mas eu estou falando do prêmio, da soberana vocação em Cristo Jesus, que isso se dá no seu espírito, e Deus promoveu a terceira pessoa da Trindade para te ensinar a respeito de todas as coisas. Por isso que tem muitas pessoas confusas. E sabe, quando eu digo confusa, não é porque as pessoas são ruins ou nada disso. Elas não querem errar o alvo. Elas não querem dar um passo no sentido de ir com receio. E se eu der o passo errado?
Sabe, amado, eu vou te dizer uma coisa: quando você começar a viver uma vida no Espírito, quando você começar a desfrutar de direções, de percepções, de inspirações do Espírito de Deus para a tua vida, você não vai errar, porque você vai começar a ser guiado pela paz, você vai começar a ser guiado pela alegria, do prazer de servir o Senhor, independente de coisas que tentam te parar. Você está aqui comigo, irmãos? Então essa é a proposta daquilo que Paulo está falando. Paulo convivia com coisas, eu preciso esquecer aquelas coisas. Ele falou assim, e para Paulo dizer isso é porque não era fácil mesmo para ele. Mas ele diz, mas eu vou avançar para as que estão diante de mim. Eu quero te perguntar de novo, você crê que tem algo para fazer para o Senhor? Então, amado, o seu alvo é isso. Agora, para isso, Deus enviou a terceira pessoa da Trindade para te ajudar. E você não vai conseguir cumprir o teu chamado sem a ajuda do Espírito Santo. Diga amém, por favor. É esse o meu assunto com você hoje. Porque a obra de Deus ela é feita pelo Espírito. Não por força nem por violência. Quantos se lembra disso? Mas pelo meu Espírito. Nosso relacionamento com Deus, o teu sucesso ministerial, o teu sucesso no casamento, se dá no seu espírito, sendo guiado, inspirado, tratado. Mas vai precisar dessas duas coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançar para as que estão diante de mim. Então o apóstolo Paulo, ele teve que fazer o quê? Separar um tempo para se edificar. E quando nós vamos estudar as escrituras, você vai ver que ele fez isso durante um tempo. Eu pensei que era outra pessoa. Quer tirar uma foto minha, né? Eu pensei que era alguma coisa aqui. Eu me assustei com ela, gente, e acabei assustando ela também. Aleluia, deixa eu voltar para cá. Tá tão bom, né? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 18. O apóstolo Paulo, ele diz algo que me chama a atenção, e é algo que tem que chamar a tua atenção também. Ele diz assim, dou graças a Deus. Não, e você tem que pegar isso aqui no início. Ele está dizendo, eu dou graças a quem? A Deus. Ele não está dizendo, eu sou o melhor. Ele não está se colocando sobre ninguém, ele está colocando a coisa no lugar certo. Ele está dizendo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Você dá graças a Deus porque você fala em outras línguas? Tem gente que paga para aprender outro idioma. Você recebeu um de graça e não ora. E esse idioma, Deus quando planejou, Ele tirou eu e o diabo desse negócio. Sabia disso? Ele falou assim, rapaz, eu preciso dar um jeito de ajudar essa criatura. Você, rapaz, eu preciso tirar o diabo, tirar o entendimento do diabo, e preciso tirar ele também, o entendimento dele. Mas eu quero conversar com você um pouquinho a respeito disso hoje. Amém? Paulo ele diz, dou graças a Deus porque fala em línguas. Já seria um sucesso você dar graças a Deus porque fala em línguas. Mas Paulo ele vai mais além, porque eu falo mais do que todos vocês. Aí a pancada é mais segura, né? Eu não sei contar você, mas às vezes eu fico constrangido com pessoas que oram muito. Sabe, saber que aquela pessoa tem uma vida de oração maior do que a minha. E quando eu digo constrangido, é porque aquilo me abençoa. Eu já estive perto de homens de Deus que quando você fica perto dele, você fica até, parece que tem um negócio assim. Nós tivemos o prazer de estar diante de alguns homens de Deus e a gente fica meio que embriagado de tanta presença de Deus, sabe, de coisas. E eu fico pensando, algo que está disponível. E você precisa entender que orar em línguas, ou essa questão de línguas, é um dom de revelação e um dom de fundamento. Fala assim, dom de revelação e de fundamento. Como é que você faz a escolha de não orar? Que é um dom de revelação e um dom de fundamento. Porque é Ele que estava no dia que você foi criado. É Ele que sabe a respeito do teu chamado. Amém? Você está aqui comigo? E nós olhamos para Paulo, ele falou assim, olha, eu não vou olhar para o meu passado, porque se eu olhar para o meu passado, eu vou ficar com depressão, por tanta coisa errada que eu fiz. Mas ele falou assim, eu vou esquecer das coisas que para trás ficam, eu vou focar no alvo, eu vou avançar para o alvo do prêmio da soberana vocação, que está em
Cristo Jesus. Amém? E ele diz agora, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir a outros a falar 10.000 palavras em língua. Paulo, ele deixa bem claro isso daqui. Na igreja, amado, você está sendo abençoado porque você está me entendendo. Agora, Paulo, ele está dizendo, porém, quando eu estou só, 10.000 palavras em línguas. Ele está dizendo, na igreja eu edifico o povo falando em português, no meu idioma, ensinando. Agora, para mim ser edificado, ele diz, eu oro em outras línguas. A igreja eu edifico com ensino, com o dom que opera na minha vida. Agora, o que eu preciso para mim, eu tenho um dom que eu posso usar o quanto eu quiser e a hora que eu quiser. Porque o lugar que você vai chegar em Deus é uma escolha sua e não de Deus. E Deus, ele te deu algo para sua própria edificação. Se você tem aquele desejo de crescer, de ser usado por Deus, de cumprir um chamado poderoso, eu vou te dizer, não há limites para isso. Deus é uma fonte inesgotável. Você vai poder operar nos dons. Você já viu, todo mundo tem o desejo de ser um canal de Deus, mas poucos se separam para esse processo de edificação pessoal. Porque a alma e o corpo não deixam. E o sistema também. Então, amado, não é de admirar o quanto sofremos de resistência e oposição para com a vida de oração, para que possamos entender o plano de Deus para cada um de nós. Você percebe isso também? Amado, há muita oposição, há muita resistência para que eu e você não orem em outras línguas. Não é interessante? Todo mundo quer pregar. Eu vou deixar cair. Todo mundo quer pregar. Todo mundo tem algo para ensinar. Mas nem todo mundo quer orar. Quer andar no poder do Espírito, mas não quer fazer o que é necessário para andar no poder do Espírito. Então não é admirar o quanto nós sofremos de resistência. E não é só você não, fica tranquilo. Eu estou no bolo aí também. Amém? Fica tranquilo, aqui nós estamos resolvidos. Aqui não tem ninguém, não. Aqui nós estamos juntos. Porque a quem muito é dado, então você é cobrado na medida do seu nível de conhecimento da palavra. Amém? Se Deus te chama para algo grande, vai ter que ter períodos grandes de oração, mergulhado em Deus. Porque o que Deus te chamou para fazer, não é algo natural. É sobrenatural, é espiritual. A obra de Deus é espiritual. Amém? A obra de Deus, Ele não nos chamou para ser... Vamos ver se você consegue entender o que eu vou te dizer. Se você vai para uma obra, está lá o engenheiro, o pedreiro, né? Está todo mundo lá. O arquiteto da obra é Deus. Agora, quando se trata em relação à sua vida espiritual, a Bíblia diz que de Deus nós somos o quê? Cooperadores, né? E a Bíblia diz que nós também somos o quê? Edifício. E edifício está ligado a prédio de vários andares. Só que quem vai galgar esses lugares é você, não é Deus. É você que se coloca, eu vou crescer. Mas Paulo, ele entendeu isso, e ele não só entendeu, ele falou assim, 2 coisas eu tenho que fazer. Esquecendo para as coisas para trás fica, eu avanço. Avanço como? Orando. Você vai ver, a gente não tem tempo para falar, Paulo separou 14 anos da sua vida para se edificar. Amém, irmãos? Paulo separou um tempo para se edificar. Amém? Agora, como eu estava dizendo para você, Satanás, ele não compreende essa linguagem celestial. E é exatamente por isso que ele vai fazer de tudo. Vai colocar oposição, vai colocar resistência para que você não ore em línguas. Porque alguém cheio do Espírito, alguém que tem uma vida de oração em outras línguas, a Bíblia já diz qual é o resultado. Lembra? Salmos 46 diz, existe um rio cujas correntes faz o quê? Faz o quê? Alegra. Quem ora em línguas anda o quê? Alegre. Está carrancudo, cara ruim. A gente já sabe o porquê.
Não está orando. Você está naquele processo, você tem que esquecer das coisas que para trás ficam. E avançar. O diabo vai querer ficar mostrando, está vendo? Ó, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. Ei, deixa eu te dizer, o preço foi pago, o sacrifício foi aceito. Agora é aqui, ó. Amém? Então Satanás, por não compreender, ele vai fazer de tudo. Eu estava me lembrando de um período, lá na Cantagalo, o Diego Vaz, ele dormia lá na igreja e fazia café para a gente coado na meia dele. E eu me lembro que a gente conversava muito sobre orar no Espírito, orar em outras línguas. Falei, Diego, se você pegar esse princípio para a sua vida, Deus vai afetar a sua história, seu destino. Sabe, e a gente falava aquilo lá atrás, e a gente parecia louco, crendo de que de alguma forma Deus ia nos usar. E eu me lembro, amado, que eu perseverei durante muito tempo, sabe, orando em outras línguas, sabe, crendo, e no meu caso eu não tinha muito o que fazer, ou eu cria no que a Bíblia é verdade, porque eu tinha visto o irmão David Robson pregar, ele falou assim, quando você não sabe o que fazer, ainda resta uma coisa para fazer, entrar no descanso. E Isaías 28:11 diz o quê? Que por lábios gaguejantes e por língua estranha, você pode pôr o texto aqui, senão o pessoal pensa que não existe esse texto. Isaías 28:11 diz que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este, e ele diz o quê? Este é o descanso. Orar em línguas é entrar no quê? E ele diz também, este é o refrigério. E ele diz, dai descanso ao... Tem área da sua vida que você está tentando resolver há anos, não vai resolver. Ele está dizendo, ei, só vai para a sala de aula. Vai para a sala de aula com o Paracletos, o professor da Nova Aliança. Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas. Ele sabe tudo da sua vida, ele sabe tudo do teu chamado. Enquanto você se entrega à meditação na palavra e oração em outras línguas, ele vai liberar o plano da redenção para a sua vida. E a glória de Deus vai vir sobre você. E aquelas áreas fracas da sua vida vai se tornar agora a força. Amém? Porque Deus sabia que você não ia conseguir vencer algumas coisas. Por isso que Romanos 8:26 diz que Ele enviaria o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Uma das coisas mais poderosas para quem ora em línguas é admitir que tem fraqueza. Quando você acha que sabe tudo, que você não precisa de mais nada, com certeza você não está orando em línguas. Porque uma das coisas que vai promover o crescimento na vida de uma pessoa, resultado da oração em línguas é o quê? É dependência total de Deus. É dependência total do Espírito. Amém? Então essas coisas são muito importantes e nós não podemos esquecer. E essa é uma marca daquilo que Deus me deu para a minha vida. Eu fiz isso anos, eu orei de 6 a 8 horas por dia, durante um bom tempo da minha vida. Porque eu não tinha mais o que fazer. Quando eu ouvi essa mensagem, que se eu desse condição e material ao Espírito Santo, enquanto eu orasse, Deus mudaria a minha história. Porque na realidade eu precisava ser mudado por dentro. Eu queria mudança fora, mas a mudança tem que ser primeiro dentro. Eu precisava mudar a minha mentalidade. E quem Deus enviou para me ajudar foi o Espírito Santo. Então, nesse processo que Deus estabeleceu, Deus tirou o entendimento do diabo disso. E tirou o meu entendimento também. Quando você ora em outras línguas, a Bíblia chega a dizer que você não sabe orar como convém. Quanto você lembra disso? Mas Ele enviou quem para te ajudar? E o que eu acho poderoso nesse processo é que esse mesmo Deus que te ama, que te dá os caminhos, que cria essa linguagem sobrenatural, um membro da Trindade, ele te inspira, ele cria as línguas, e aí você ora, e os outros 2 membros da Trindade respondem, como é que vai dar errado? Mas de alguma forma o diabo coloca na sua cabeça que você não precisa orar em línguas, ao ponto de não orar, de você não achar importante. Eu sei que não é seu caso, mas tem pessoas que é assim. Elas acham que não é importante orar em línguas. Elas acham que a obra e o chamado que Deus tem, a soberana vocação, não precisa desse processo. Paulo precisou, mas talvez a gente não, né? Você acha que ele recebeu aquelas revelações? Foi como? Como é que você acha que foi que ele recebeu? Agora o que eu quero te dizer, está disponível para todo mundo.
Se você nasceu de novo, você tem essa ferramenta poderosa. Amém? Por isso que eu falei, o qual nos habilitou para ser ministros de uma nova, se da lei, que ele chama de o ministério da morte, se revestiu de glória, como não será de maior glória agora? Como não será de maior glória? Só não vai ser se você não quiser. Não tem nada a ver com Deus. Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes, de comportamentos. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Amém, irmãos? Então somos edificados quando oramos em outras línguas. Nesse período de oração, o Espírito Santo faz o quê? Ele comunica ao nosso espírito, presta atenção, poder, alegria e vitória de Deus em nosso espírito. E sabe, geralmente você vai começar sem vontade. Pode ter certeza disso. Agora, que habilidade poderosa de falar. Presta atenção, que habilidade poderosa de falar na terra o que o Espírito Santo está declarando nos céus. Já pensou que habilidade poderosa é essa? De você falar na terra o que está sendo declarado no céu? Já parou para pensar sobre isso? Essa é uma habilidade poderosa que foi dada a mim e a você. De você falar aqui na terra aquilo que está sendo declarado no céu. Porque Ele ouviu de lá e trouxe para você. Eu quero que você pense sobre isso. Amém, irmãos? Então, falar em línguas vai colocar à sua disposição um enorme arsenal de armas espirituais. Eu vou repetir. Orar em línguas ou falar em línguas vai colocar à sua disposição um enorme arsenal de armas espirituais. Abra comigo Romanos 8:26. Romanos 8:26, a Bíblia diz assim: também o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, que sabe que nós não sabemos orar como convém, a Bíblia diz que Ele faz o quê? Intercede por nós, sobremaneira com gemidos. E no 27 ele diz: aquele que sonda os corações, o nosso espírito, não é isso? Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Você precisa entender esse processo. Sabe, amado, quando você ora em outras línguas, você precisa entender o que está acontecendo. Ele está dizendo aí bem claro, Ele nos assiste, também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou nos ajuda naquela área fraca da nossa vida. Por quê? Porque se eu e você conseguíssemos resolver aquela área na oração que você sabe fazer, você já teria resolvido. Naquela área você não está sabendo resolver, você não sabe orar como convém. Mas Deus, sabendo disso, daquela área, Ele fez o quê? Esse mesmo Espírito, amém? Presta atenção, esse mesmo Espírito intercede, aonde? Diante de Deus. Ele vai ouvir de Deus, para trazer para você. Esse mesmo Espírito intercede por nós, de que forma? É de qualquer jeito? Sobre maneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações. O que é isso? O Espírito Santo, Ele agora vem, Ele sonda o meu coração, o meu espírito. E a Bíblia nos deixa claro que Ele vem e sonda e vê aquela área fraca da nossa vida. E agora Ele vai lá em Deus, no plano da redenção para a sua vida. E enquanto você ora, Ele traz a resposta para o seu espírito. E o seu espírito para o seu entendimento. Vê se já aconteceu com você um dia, você separou um tempo para orar, ou para meditar na palavra, e daqui a pouco você estava orando e os teus olhos se abriram. O que é aquilo? É uma resposta de um período de oração. Deus não vai fazer nada na terra que não começou na oração. Agora, qual é o problema? É a diligência nisso. Por isso que Paulo falou: eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu vou avançar para o prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus. E o teu chamado
Quem te habilita para isso? Lembra quem te prepara para isso? Deus enviou alguém para te ajudar. O Espírito Santo. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós. Quando você está orando em línguas, separa tempo para orar em línguas, talvez você está crendo para um carro, crendo para uma casa, crendo para um milagre em alguma área, mas a Bíblia diz que é segundo a vontade de Deus. É Ele que sabe que área que precisa ser tratada, que precisa ser podada. É Ele que sabe aonde a coisa precisa encaixar. E é segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. E como é que é esse processo? Você se entrega para esse processo. Ele não te obriga, Ele é cavalheiro, Ele é o mestre. Você, eu estou pronto. E eu gosto de lembrar aquilo que Jesus falou. Eu já disse aqui para você. Jesus disse, olha, é melhor que eu vá. Eu já disse para você o que eu também diria como os discípulos. Não, é melhor que você fique. Não é verdade? Imagina a experiência de andar com Ele, de estar com Ele todos os dias. E agora Jesus fala para eles, olha, é melhor que eu vá. Ele falou, não, é melhor que você fique. Ele falou assim, não, porque se eu ficar, eu vou atender só esse povo. Eu não consegui atender todo mundo. Agora, se eu for, Ele virá. Eu enviarei Ele. O Espírito da verdade, que sabe tudo ao seu respeito, só que Ele vai estar convosco todos os dias. Tem alguém morando dentro de você, a terceira pessoa da Trindade, sabe tudo a respeito do teu chamado, sabe como trazer a resposta do céu para você, e Ele está disponível. Ele é o professor, o Paracletos, o Espírito da verdade, que vai te guiar a toda a verdade. Sabe aquela área que você está precisando resolver? Ele sabe te ensinar. Mas você vai ter que ir para a sala de aula com Ele. Mas pastor, eu não sinto nenhum arrepio quando eu oro. Quem disse que tem que sentir? Onde está escrito que você tem que sentir arrepio? O problema é que pessoas só querem orar em línguas quando sentem um arrepio na música. Mas ninguém quer separar aquele tempo para ir para a sala de aula. Tem pessoas que separam 5 anos da sua vida para todo dia ir para a faculdade, para se formar em algo que não é segurança e nem garantia. Mas a Bíblia está dizendo que você pode gastar, eu não digo nem gastar, investir tempo, todos os dias, com o mestre da nova aliança, que sabe tudo ao teu respeito, você não vai errar. Ele é o Espírito da verdade, vai te guiar a toda a verdade. Você crê na faculdade, mas não crê na obra do Espírito. Ele sabe também de construção, ele sabe de carro, ele sabe de tudo. Então note note a expressão semelhantemente, né? Ou da mesma maneira. O que é isso? Ele vai nos ajudar. Amém? Romanos 8,18 diz assim, olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou aquilo que eu estou passando, não se pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Sabe, amado, aquilo que se levantou contra você, aquilo que está tentando te parar, se você separar tempo para estar com Deus, Ele está deixando claro, não há para se comparar com o que vai ser revelado em você. Nesse período de oração, amém? O Espírito Santo, Ele veio do céu para nos assistir, ou nos ajudar. E Ele faz isso de 4 maneiras, e eu quero citar aqui para você. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, segundo esse texto. Ele nos ajuda naquilo que Ele conhece ao nosso respeito. Ele nos ajuda nas intercessões. Ele nos ajuda com a linguagem celestial. Você está aqui comigo? 4 coisas que Ele faz. Nos ajuda nas nossas fraquezas, e nem joga isso na sua cara. Amém? Ele nos ajuda naquilo que Ele conhece ao seu respeito do teu chamado. Ele nos ajuda nas intercessões, e Ele nos ajuda com a linguagem celestial. Ele concede as línguas e você ora e papai responde. Um membro da Trindade concede as línguas. Você ora e os outros 2 membros respondem. Como é que vai dar errado isso? Agora, a minha pergunta é, como é que não tiramos tempo para fazer isso? O que não é prioridade para você é porque você não acredita.
Você não ora em línguas porque você não acredita no poder da oração em outras línguas. É claro. Mas você acredita no poder do entretenimento no Netflix. Você conhece tudo de filme, nada do céu, nada do teu chamado. Você sabe tudo de séries, mas nada de Deus. Tendo a terceira pessoa da Trindade morando dentro de você. E aí se levanta os dias maus, você ainda quer culpar Deus e pessoas e situações e locais. Tendo a terceira pessoa da Trindade morando dentro de você. Sabe, e você às vezes culpa pessoas. Eu vou te dizer, se você estiver cheio de Deus, amado, cheio da graça, do favor, da inspiração e da palavra, eu vou te dizer, agindo Deus, quem impedirá? O pastor? Mas é que o pastor não conta comigo. Se eu não conto com você é porque Deus também não está contando contigo. Amém? Então, amado, nós precisamos de ajuda. Agora, por que nós precisamos de ajuda? Sabe por que nós precisamos de ajuda? Eu vou te dar algumas bases aqui. Mateus 26, 41 diz assim, olha, o Espírito na verdade está pronto. Mas sabe por que você precisa de ajuda? Porque a carne é fraca. Agora eu fico imaginando se ela fosse forte, o que não estaria fazendo? A palavra fraqueza significa incapacidade de produzir resultados. Amém? O Espírito Santo nos ajuda e nos capacita a vencer. Ele nos ajuda a sabermos como orar. Amém, irmãos? Como disse, eu falei para você em Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito Santo nos levará a algumas coisas importantes também, e eu quero que você entenda. O Espírito Santo nos levará a admitir a nossa fragilidade. Lembra de João 16, 8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai convencer você. Amém? O Espírito Santo vai transmitir o que os céus têm para nós. Naquele período de oração. Quando você crê de todo o seu coração que quando você estiver orando em línguas, o Espírito Santo está trazendo do céu a resposta que você precisa, você vai passar a orar. Quando você crê. Vitor, pode subir para cá. É bem rápido hoje o culto. Você conhece muito sobre esse assunto. É perito já. Amém. Ainda bem que é culto de ceia, né? João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Por que muitas pessoas estão confusas? Você sabe por quê ou não? A Bíblia diz em Romanos 8,14 que os filhos de Deus são guiados. Eu sempre fiz uma pergunta durante muito tempo na minha vida. Eu queria fazer de novo aqui. Quantos creem que o Espírito Santo te guia a um caminho de derrota? Você crê que Ele te guia a um caminho de fracasso? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Ele não te guia a um caminho de derrota. Ele não te guia a um caminho de fracasso, porque Ele foi chamado para te guiar a toda. Se Ele não te guia a fracasso, se Ele não te guia a derrota, como é que se explica áreas das nossas vidas que estamos vivendo em derrota? Quem é que está nos guiando? Quem é que está nos inspirando? O que eu acho sério é que a gente fica procurando culpados, quando na realidade a responsabilidade é toda minha. Tudo que eu e você precisamos para viver bem sucedido, Deus nos deu. Ele nos salvou, nos tirou do império das trevas para o reino do amor, providenciou, nos abençoou com toda sorte de bênção, serviço dos anjos, a palavra viva e eficaz que é alimento para o nosso espírito, nos deu um Senhor maravilhoso que nos ama incondicionalmente, que deu a sua vida por nós, se ofereceu como sacrifício. E Ele falou assim: ainda vou fazer algo, eu não vou deixar Ele só não, eu vou enviar o Consolador. Eu imagino a entrada de Jesus no céu, depois que Ele veio. Ele falou assim: Espírito Santo, por favor, cuide deles para mim, até que eu volte, cuide deles. E Ele veio fielmente para me ajudar e para te ajudar. E o que eu acho mais sério e importante, Ele quer nos equipar para que a gente possa cuidar do povo de Deus.
Por isso que igreja não é entretenimento. Por isso que igreja não é lugar de show. É lugar de rendição, de prostração, de adoração. Mas quem primeiro é tratado por Ele. Sabe, eu creio no nome de Jesus. Sabe, quando eu cheguei nessa cidade, eu ensinei muito sobre esse assunto. E muitas pessoas pegaram isso. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram pressionadas e deixaram a vida no Espírito. E agora ela deixou, o intelecto agora foi coroado. A inteligência foi coroada. E foi deixada a vida no Espírito. Está errado. Deus está nos chamando para aquele lugar de volta. E sabe que lugar é esse? A sala de aula. Com o Espírito Santo. Da mesma forma que você tem tempo para trabalhar, da mesma forma que você separa tempo para almoçar, para jantar, para tomar café, você precisa separar tempo a sós com Ele, para que você possa se edificar, para cumprir. Lembra Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele diz: eu avanço para o prêmio da soberana vocação. Sabe, amado, eu não quero partir para o céu e chegar no céu e descobrir que eu tinha tantas coisas para desfrutar aqui na terra que não foram liberadas sobre a minha vida, porque eu propriamente não peguei. Como disse Miles Monroe, a maior riqueza de uma nação está em um cemitério, não está nos bancos. Homens e mulheres que Deus levantou e ungiu, e enviou a terceira pessoa da Trindade para estar com eles. E eles foram chamados, alguns, para escrever livros poderosos, canções poderosas, pregações que nunca ninguém pregou, curar pessoas, salvar pessoas. E essas pessoas partiram e não entregaram. Você só pode partir, como ele disse, vazio para o céu. Agora, qual tem sido o problema? As pessoas, elas estão cheias de si mesmas. Elas têm ambições, sabe? A vontade de Deus não é a coisa mais importante para a vida delas. Elas têm outras ambições. O que é isso? O sistema do mundo. Agora, quem está cheio de Deus, quem tem uma vida no Espírito, não vai parar por nada. Sabe, eu me lembro do apóstolo Paulo, perto da sua partida. Ele chama o seu verdadeiro filho na fé, e ele diz: Timóteo, a coroa da vida me está preparada. Quero te dar algumas orientações antes de eu partir. Ele diz: toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Ele falou assim: eu só tenho mais uma coisa só para oferecer. Você, esse velho corpo cansado. Mas ele diz: mas eu combati o bom combate. Eu estou guardando a fé. Ele diz: a coroa da vida, lembra o prêmio? Está preparado. Sabe, irmão, eu fico pensando, sabe, a proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida é que a gente seja a resposta para o povo. Sabe, eu me lembro de Herênio uma vez, isso marcou a minha vida. Ele orou por muitas pessoas e pessoas foram curadas. Quando ele chegou diante de uma criança numa cadeira de roda, ele se ajoelhou e começou a chorar. Ele disse: eu quero te pedir perdão, porque eu não edifiquei a minha fé naquele processo para tirar você daí. Existe um lugar em Deus que você edifica a tua fé, aonde nada vos será impossível. Mas para isso eu vou precisar esquecer das coisas que para trás ficam. Eu vou ter que tomar algumas atitudes. Mas o que eu quero que você entenda é que o lugar que você vai chegar em Deus, essa é uma escolha que você faz, não é Deus quem faz por você. Só que vai precisar de atitudes e de comportamentos. E hoje eu estou falando sobre esse dom de fundamento, esse dom de revelação. Por que é um dom de revelação? Porque na medida que você ora em outras línguas, o plano de Deus é revelado para você. Amém? Jesus disse que o Espírito Santo faria 4 coisas: nos guiaria a toda a verdade, Ele nos falaria a toda a verdade e não falaria de si mesmo. Ele nos mostraria toda a verdade em relação às coisas futuras, e Ele nos falaria do que tivesse ouvido nos céus. 4 coisas Jesus disse que o Espírito Santo falaria
falaria ou faria para mim e para você, nos guiaria a toda a verdade. Ele nos falaria a verdade e não falaria de si mesmo. Ele nos mostraria toda a verdade em relação às coisas futuras. E Ele nos falaria do que tivesse ouvido nos céus. Então, por isso eu preciso me edificar. Amém? Por isso que Judas 20, 21 diz assim: vós, porém, falando para mim e para você, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. De que forma que é isso? Orando no Espírito Santo. E depois ele diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sua fé será edificada para que você possa enfrentar o quê? Os seus Golias. Por que que pessoas, quando chega tempos de desafios, elas desistem, ou elas param, ou elas são vencidas? Porque ela não passou tempos a sós com o Senhor. Elas não se edificam, não têm as armas espirituais aguçadas. Então sua fé será edificada para que você possa enfrentar seus Golias, sabendo que o seu Deus é maior do que qualquer gigante que está desafiando você. Agora, quais são os benefícios de oração em outras línguas? Orar em línguas, orar em outras línguas, faz pelo menos 5 coisas em seu favor individualmente. Eu vou falar de 5, mas eu tenho uma lista de 100. Amém? Orar em línguas lhe dá a habilidade de falar somente com Deus e frustrando o diabo. Quando você ora em línguas, você fala diretamente com Deus. Quantos amam a Deus? Só para saber. Como é que você diz que ama alguém que você não gosta de gastar tempo com ele? Orar em línguas lhe dá a habilidade de falar somente com Deus e frustrando o diabo. Por que eu estou dizendo isso? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Fala assim: ninguém. Amém, irmãos? Ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Que mistérios são esses? 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, a Bíblia fala que mistérios são esses. Mas como está escrito, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ou penetrou em coração humano. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que mistérios são esses? E será que Deus não nos mostraria o caminho? Porque se Ele tem algo preparado para mim e para você que amam, você lembra o que está escrito lá? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, põe aqui. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha para cá. Será que aquilo que Deus tem para mim e para você, que o meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, será que Ele não me mostraria o caminho para receber, para entender isso? O próximo versículo, versículo 10, ele ensina isso. Mas como eu vou descobrir essas coisas? Que mistérios são esses? Mas Deus nolas revelou o quê? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu ou penetrou em coração humano, mas Deus nolas revelou por quê? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quantos querem conhecer as profundezas de Deus? Tem alguém morando dentro de você, a terceira pessoa da Trindade, que pode te apresentar. Esse é o caminho pelo Espírito. Como? Mola faraca satana. Mela navrabra mamborobreque seteriandra. Orar em outras línguas vai fazer você entender, compreender. Você vai receber do céu, no seu espírito. Ele vai prescrutar todas as coisas. Olha o que continua dizendo o texto. Bota lá o verso 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Depois, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Se você perguntar para Sandra o meu prato preferido, ela vai te dizer: porque durante 30 anos nós desenvolvemos relacionamento e nós sabemos um que o outro gosta. A Bíblia diz que da mesma forma, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ele pode te apresentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e as coisas dos céus.
Mas para isso vai precisar o quê? Tempo, relacionamento, sala de aula. Amém? Orar em outras línguas edifica a pessoa que ora, não quem está me ouvindo. Você concorda comigo? O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica. É o único dom. Dos 9 dons, 8 dons operam você para o povo. Agora, esse é o único dom que opera através de você para você. Esse é o único dom. E você pode usar o quanto você quiser e a hora que você quiser. Você pode usar ele lavando louça, cozinhando, dirigindo, estudando, trabalhando. O pessoal da música pode subir, por favor. Orar em línguas o ajuda a se vestir da armadura de Deus. Vou te mostrar isso. Não precisa abrir. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação, presta atenção agora, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De que forma? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então orar em outras línguas te ajuda a se vestir da armadura de Deus. Amém? E para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orar em línguas levanta um muro de defesa. Isaías 59:19 diz: então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Orar em línguas vai te ajudar e aliviar a ansiedade. Marcos 6:31 diz assim: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Lembra o descanso? Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor este povo, e este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Orar no Espírito permite que você se refrigere, ou você separe um tempo para você renovar as suas forças. Orar no Espírito nos leva a uma experiência com Deus, que nos capacita a liberar a unção de Deus em nossa vida. Oh, aleluia. Eu tenho aqui 100 benefícios de falar em línguas. Não vou dizer tudo para você, mas vou citar alguns enquanto eles se preparam aqui. E eu queria que você ficasse em pé agora, por favor. Nós vamos preparar a ceia. Línguas é a entrada no sobrenatural. Línguas é a oração no sobrenatural. Línguas é a linha direta para falar com Deus. Línguas é o acesso direto dos crentes à sala do trono. Línguas estão falando divinos mistérios e segredos divinos resfriados. Línguas estão atraindo segredos para questões complicadas da vida. Línguas estão profetizando o seu futuro ordenado por Deus. Línguas estão orando o plano de Deus para a sua vida. Línguas é o conhecimento, conselhos e segredos. Línguas é a entrada no reino do Espírito e a zona milagrosa. Línguas está fortalecendo o seu homem interior com o poder divino. Línguas mantém você espiritualmente apto. Línguas estão orando coisas que foram escondidas para serem reveladas. Línguas estão decretando o rema de Deus. Línguas puxam você do passado para o futuro. Línguas é a melhoria da casa e a fonte de edificação. Línguas estão construindo uma forte premissa para realizar a unção. Línguas constrói e desperta a sua fé. Línguas dá-lhe o progresso imparável que os seus inimigos não podem imaginar. Eu poderia citar mais 80 ainda. Os benefícios de orar em outras línguas. Sabe, amado, hoje é um culto de ceia. Sabe, eu sei que Deus está tratando comigo e com você. Hoje pela manhã, Deus tratou em uma área da nossa vida. E hoje Deus está querendo tratar em outra área. Volta de onde caíste.
Volta para a vida no Espírito. Volta para aquele lugar secreto. Volta para o lugar de oração. Deus está nos chamando para a vida no Espírito. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.